Os mais antigos vão lembrar que quando a gente ia na igreja, até hoje acho que ainda é assim, quando iam falar alguma mensagem que era uma palavra de Jesus, fala assim, né? Palavras de vida eterna, não é assim? Com uma voz um pouco mais bonita que a minha, mas eles falam isso, né? Palavras de vida eterna, aí todo mundo já... Ou palavras de salvação. Palavra de salvação, exatamente. Então vamos lá, palavras de vida eterna. Aqui é Jesus falando, tá? Jesus falando com a gente. Isso daí está escrito em Marcos, capítulo 4. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Aí aqui Jesus vai contar aquela parábola do semeador. Então ele conta que ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu num solo pedregoso. Não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou e, por não ter raiz, secou. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram frutos, subindo e se desenvolvendo. Uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E aí Jesus termina dizendo uma frase que é bem Jesus, assim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que aí os apóstolos não entenderam muito bem. Depois que Jesus dispersou a multidão, os apóstolos estavam juntos e aí um deles perguntou, né, mestre, por que você fala em parábolas? E aí Jesus explica que ele fala em parábolas para que seja mais fácil o entendimento. A fim de que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Então ele fala assim, a vós foi dado o mistério do reino de Deus, porém aos de fora tudo acontece em parábolas. A vida em parábolas fica mais fácil, né, para as pessoas ali daquela época entenderem Jesus. Só que aí Jesus tornou a nossa tarefa de hoje fácil, porque a nossa discussão vai ser em cima dessa parábola, nem precisa de eu explicar, gente, porque ele mesmo explicou. Depois que ele contou essa parábola, vendo que os discípulos não tinham entendido bem, ele fala assim, ó, bom, se não compreendeis essa parábola, como poderei entender todas as parábolas? E aí ele começa a explicar. O semeador, ele semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás, arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também as que foram semeadas em solo pedregoso, são aqueles que ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outros são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são aqueles que ouviram as palavras, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há também as que foram semeadas em terra boa. Estes são aqueles que escutam a palavra, acolhem-na e dão frutos. Uns 30, outros 60 e outros 100. Quando ele fala uns 30, outros 60 e outros 100, é o número de frutos, gente, multiplicado. É uma semente que, quando ela vira uma árvore, ela produz 30 ou 60 e outras até 100 vezes o potencial dela, né? Então, gente, sobre essa parábola, Jesus está explicando que somos nós. Ficou claro, né? Acho que comentar Jesus fica difícil. Falar em cima desse homem aqui não vai dar. Mas a gente pode trazer para o cotidiano essa parábola de Jesus, né? O que significa dar bons frutos? Então, gente, primeiro, é importante a gente distinguir aqui. Nós vamos fazer... A primeira distinção da noite é entre o verbo viver e o verbo existir. Emmanuel, o mentor do Chico, ele nos explica que existir
todas as criaturas saídas do hálito criador existem. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Olha aí, Emmanuel. Viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Então a diferença está aqui. Viver é quando aquela experiência se tornou digna da imortalidade. Quando nós temos aquele momento, sabe, gente, que a gente cria uma memória e aquela memória vai ficar marcada nas nossas vidas, ali a gente está vivendo. Quando o que a gente está experimentando, a gente não queria que acabasse, aquilo tem um gosto, tem uma cor. Isso é viver. Existir pode ser automático, não é verdade? A pedra existe. A pedra não tem todos os recursos que a gente tem, por exemplo, de experienciar a vida humana, de saborear a vida humana. Ela existe. Essa cadeira que nós estamos sentados, ela existe. Ela está aqui presente nesse plano material. Mas ela não tem vida, né? Então viver é quando a gente usa esse tempo, esse recurso escasso, e na verdade o único recurso que a gente tem de verdade, o resto é ilusão. É quando a gente usa esse tempo para eternizar momentos. Isso é viver. E o Dalai Lama, ele nos explica que só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Sabia, gente? Vou contar um segredo para vocês. Só tem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, para acreditar, para fazer e principalmente para viver. A Madre Teresa, certa vez ela falou isso aqui também, que vale a pena a gente guardar como uma pérola no nosso coração. Nós não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Aí fica fácil a gente entender o que Jesus está falando. Floresça onde Deus te plantou. Nem sempre a gente acha que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas. Ao invés de questionar, por que comigo? Por que eu estou aqui nesse ambiente que não faz tanto sentido para mim, que não me sinto compreendido? Floresça onde Deus te plantou. Pode ter certeza que o plano espiritual, a providência divina não falha. Todos nós temos um planejamento reencarnatório antes de descer para cá. Então, se a gente está com aquela família, com aquelas pessoas, está tudo certinho. Como a nossa companheira acabou de falar aqui, às vezes a gente está resgatando débitos que a gente não faz ideia, a gente não lembra. Saiba florescer e dar frutos aonde Deus te plantou. Essa é uma sabedoria que a gente pode levar também. Né? Buscar hoje, aonde a gente está, com o que a gente tem, dar frutos. Mesmo que seja 1 ou 2, não precisa ser 30. Talvez amanhã a gente está dando um pouquinho mais. Né? Arthur Ashe, que foi um tenista norte-americano, uma lenda do tênis, né? Nos anos 40 ali ele nasceu. Ele é lembrado também por seus esforços em causas sociais. Ele usou o esporte para ser um ativista social também. E ele fala uma frase que provavelmente vocês já ouviram, só não, talvez com a referência que é dele. Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. Florescer, aonde a gente foi plantado, é exatamente isso. Comece onde você está. Use o que você tem. E aqui, gente, nós não estamos falando de usar recursos materiais. Estamos falando de usar os nossos recursos humanos, competências, habilidades socioemocionais, conhecimentos. Use o que você tem hoje e faça o que você pode. Mário Sérgio Cortella, um grande nome da filosofia, brasileiro, nosso orgulho aí, né? Filosofia contemporânea, ele nos explica esse conceito. Faça o melhor que você pode. Só que ele explica pra gente que o melhor que a gente pode varia. Porque se a gente só ficar com esse conceito, faça o melhor é... O que é o melhor? O melhor pode ser uma ilusão, não é, gente? Se o melhor não é possível... eu queria fazer
eu queria fazer um bolo de chocolate com recheio de prestígio, cobertura, ganache e um brigadeiro em cima. Só que aí eu já não tenho ganache, não tem coco. Se eu ficar pensando nesse melhor, eu não faço nada. Agora eu posso pensar, qual é o melhor possível aqui? Eu tenho brigadeiro, dá para sair um bolinho pelo menos então de brigadeiro. Melhor do que nada. Vamos dar frutos. Estamos entendendo, gente? Então é isso. Fazer o melhor que a gente pode é fazer o melhor que nos é possível no momento atual, nas condições atuais. Porque a gente é um ser em movimento. A gente não é vida? Nós somos vida abundante. Todos os dias acontecem milhares de movimentos dentro de nós. No mental, no emocional então, né? Mais difícil de controlar. No físico. Então o melhor possível para mim hoje pode não ser possível amanhã. Quem aqui nunca esteve acamado, doente? Se você perguntar, dá para ir daqui até a padaria comprar um pãozinho? Num dia que você está pleno, tá, não é? Num dia que você está de cama, quebrou a perna, né? Ali talvez não vai ser possível. Entender o nosso melhor possível parece óbvio, mas faz toda a diferença, senão a gente fica lutando às vezes. Às vezes a gente não está na condição de chegar no resultado que a gente quer. Só que a gente fica resistindo, em vez de buscar nos curar, em vez de buscar nos tratar, para aí sim estar em condições de fazer algo melhor. Não tem como a gente mudar o nosso melhor sem antes nos mudar. Né? Eu só consigo entregar para a vida algo melhor se eu me melhorar. Não é assim? Uma árvore, ela consegue produzir mais frutos quando ela consegue fincar mais raízes, extrair mais nutriente, estender mais ramos, aí dá mais frutos. Não dá para ela, com a mesma capacidade que ela tem hoje, ela querer dar o dobro de frutos amanhã. Não dá, né? Não é da natureza. Isso é interessante também. Se a gente observa a natureza, ela ensina bastante pra gente. Pode ver que todas as coisas na natureza, elas têm um tempo. E elas sabem esperar esse tempo. Você nunca vai ver uma árvore, uma jabuticabeira, dando fruto antes de criar raiz. Ou o fruto sair antes da folha. Né? Tem uma ordem. E às vezes a gente, humano, ainda mais nesse mundo moderno, tudo agitado, corrido, a gente quer pular etapas. E tudo bem, às vezes a gente até consegue, porque a gente tem a razão, né? Mas isso tem um custo. Às vezes tem um custo. Então é importante a gente tomar esse cuidado. Também é interessante a gente fazer uma distinção aqui, já que a gente está falando dessa parábola, entre dar e transferir. Porque uma árvore, ela dá frutos, né? Por que ela dá? Porque é dela. Também parece óbvio, né, Edgar, o que eu estou falando. Mas às vezes a gente acha que a gente está dando quando a gente só está transferindo. E a vida, ela floresce em nós quando nós aprendemos a dar. E o Emmanuel que nos explica. A gente tem que ser cuidadoso quando a gente vai traçar conceitos, né? Eu prefiro usar umas referências que são seguras. Vamos usar o Emmanuel. Melhor do que eu. O Emmanuel eu acho que é uma referência segura. Para o Emmanuel, qual a diferença entre dar e transferir? Ele explica para a gente. Quando a gente oferece ao outro algo que não é nosso, a gente está transferindo. Então vamos pensar junto? Estamos aqui numa casa espírita, né? Somos espíritos, certo? Temos um corpo. O corpo é nosso? Como é que a gente vai saber se é ou não é? Dá pra gente pensar nessa perguntinha. Como eu sei se é meu ou não é? Pergunta se você vai levar. Tudo que a gente não vai levar não é nosso. Aí ficou mais fácil, né? Alguém vai levar o corpinho aqui? Não vai. Não vai levar, gente. Acho que vocês já sabem disso. Não vamos levar nada. Então, se eu dou um alimento para alguém, eu estou transferindo. Olha que conceito legal que o Emmanuel traz para a gente. Lógico que isso tem uma virtude, com certeza. Mas é muito mais virtuoso aquilo que a gente consegue dar. Eu posso transferir
um alimento para o irmão sem dar nada de mim, não é verdade? E eu posso não transferir nenhum bem material e dar tudo de mim para o irmão também. Eu posso dar uma boa noite para o irmão de rua que está passando fome, e talvez eu não vou alimentar a fome dele física, mas vou alimentar a fome dele afetiva, de ser visto, de falar, caramba, meu, você é o primeiro cara que me viu hoje. Você é a primeira pessoa que me deu uma boa noite hoje. E nós podemos dar de nós inesgotavelmente. Isso é interessante a gente pensar também. Às vezes a gente fica se limitando no que nós vamos fazer, porque nós achamos que mas como é que eu vou lá? Eu não tenho nada para dar. Você tem tudo para dar o tempo todo. Porque o que a gente vai dar vem de nós. Às vezes eu não tenho nada para transferir. Como é que eu vou lá no meio, poxa? Não tem um alimento para dar, mas tem um sorriso? Tem uma escuta? Às vezes essa criança, tudo que ela precisa é de uma escuta, né? De um abraço. Todo mundo aqui com certeza já sentiu aquele abraço que envolve, que você quer ficar ali. Essa pessoa está dando tudo dela pra gente. Ela está dando afeto, está dando carinho. E às vezes num abraço em silêncio, a pessoa não precisa falar nada. E a gente sente que a gente está no paraíso. O paraíso possível aqui na Terra, às vezes a gente encontra num abraço. E às vezes numa mansão de luxo, onde uma pessoa pode transferir milhões para nossa conta, a gente não recebe nada. A gente sai vazio. Outro dia nós ouvimos um relato, 2 relatos, na verdade, que chamaram a atenção. 2 crianças, mesma idade. Vou contar para vocês, sem citar nomes, né? Uma delas, uma criança de uma família classe A. Tem tudo. Faz 200 atividades por dia, tem 2 babá, fala inglês, fala japonês, clube de esgrima, tudo. E essa criança narra pra gente o seguinte: qual é o seu trauma? Uma dor que você sente aí dentro. O meu trauma, eu lembro até hoje do meu aniversário de tantos anos. O que você lembra? Não, eu lembro que foi fantástico, foi do personagem que eu queria, foi num buffet top. Mas por que você lembra disso como trauma? Porque meu pai não chegou. Meu pai não chegou pro meu aniversário porque ele estava trabalhando. E uma outra criança na mesma faixa etária, observem só. Pobre de tudo, miserável, não tem nada. E você? O que você lembra assim? Eu lembro de todos os meus aniversários. Nossa, mas o que foi tão bom? Eu lembro de todos os meus aniversários porque eu lembro que todos eles, meu pai chegava do trabalho de noite e me acordava para me dar os parabéns. Então eu ia dormir feliz sabendo que meu pai ia me acordar. Mas e aí, ele te dava o quê? Um tablet? Não, ele não me dava nada. Mas ele me dava um parabéns, filho, um abraço, a gente fazia uma festa junto, eu voltava a dormir, ele ia dormir porque no dia seguinte ele ia trabalhar. Isso é dar. É um pai que chega cansado de um serviço duro, mas ele sabe que mesmo não tendo nada para transferir, ele tem amor e atenção para dar para o seu pequeno. E isso que cria memórias. E isso que cria vida, como a gente viu. Vida é quando a gente lembra de um momento. Vamos fazer uma brincadeira rápida? Tentem lembrar de momentos bons da vida de vocês. Pode ser 1 ou 2. Você lembra o que você estava vestindo? Quem aqui conseguiu lembrar? Eu lembro desse momento. Foi muito bom porque eu estava com uma Gucci. Você lembra em que carro você foi nesse lugar? Ou que ambiente você estava? Se tinha ar-condicionado, se não tinha, se você comeu caviar ou hot dog? Normalmente, nas nossas memórias inesquecíveis, a gente não lembra essas coisas. Isso fica secundário. Você lembra a energia que você sentiu, a experiência que aconteceu, uma fala de alguém. Nossa, eu lembro esse dia, meu. Essa pessoa falou que me amava, meu mundo, A gente lembra a energia que está ali, o conteúdo, não a forma. Um copo, uma água pura, ela cabe numa taça e cabe num copo também, não é verdade? De requeijão.
Só que às vezes a gente está dando mais importância para a forma e está tomando lama na taça, né? Então, quando a gente começa a olhar a vida sob o olhar espiritual, a gente começa a se preocupar muito mais com o conteúdo do que com a forma. O mundo material, o tempo todo, se a gente não se vigia, ele nos distrai com as formas exteriores. E quando Jesus está nos convidando a ser essa boa terra, são aqueles que escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto. Escutar a palavra, que palavra é essa? É o ensinamento moral de Jesus. Essa é a palavra. Perceba, um Dalai Lama, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, um Gandhi, uma Irmã Dulce, diferentes religiões, diferentes formas, cada um num corpinho, cada um numa cultura, mas o mesmo conteúdo. A mesma essência, amor em ação. Amor puro. Amor no cotidiano. Né? E às vezes é difícil para nós enxergarmos como que a gente pode aplicar esse amor no nosso dia a dia. Vamos pensar em formas práticas? Vamos pensar em formas práticas no nosso dia a dia. Voltando para a frase, né? Floresça onde Deus te plantou. Aqui devem ter mães, devem ter avós. Aquele dia que a gente consegue ter uma conversa boa, orientar a criança que está sob nossa tutela de uma forma amorosa, você já está florescendo. Esse ser vai lembrar de você eternamente. Você plantou uma semente eterna. Aquele dia que você fala uma frase positiva para alguém que você sabe que está precisando. Esposo, esposa. Vai dar tudo certo. Ou para uma criança. Às vezes a gente não sabe o poder de uma frase, gente. Vira para uma criança um dia e fala assim: você vale mais que ouro. Tenta fazer isso. Sente o que você está falando. Olha no olhinho da criança e fala: quero te dizer uma coisa, você vale mais que ouro. Você vai ver a reação que acontece ali dentro. Normalmente a reação você vê que o olhinho dá aquela brilhada. Plim. Então, às vezes, com uma frase, a gente mudou não o dia, a gente mudou uma vida. E também, às vezes, até mais simples, gente. Porque às vezes a gente acha que fazer, mas o não fazer também é um movimento muito valioso. Como assim não fazer? Se abster. Se abstém de soltar aquela palavra áspera quando você está com raiva. Se abstém. Se você conseguir controlar 5 minutinhos, esses 5 minutinhos valem mais que ouro também. Como o Chico falava, né? Põe a água da paciência. Toma um golão d'água e demora. Fica ali, só engole a hora que você estiver mais calmo. Se abstém da vontade de ter razão numa discussão. Tá vendo que a discussão só tá piorando? O tom tá subindo, os nervos estão... Tá tudo bem. Eu não preciso ter razão, tá tudo bem. Prefiro a paz. Entre ter razão e ter paz, prefiro a paz. Vamos fazer assim? Vamos dar uns 10 minutinhos, depois a gente continua essa conversa. Tô vendo que não tá legal. Não, então, ó. Vou lá tomar uma água. A gente vai ser lembrado. Será que a gente vai ser lembrado pelo que a gente transfere ou pelo que a gente dá? Já que a gente chegou nessa reflexão, né? Eu lembro muito desse cara. Por quê? Porque ele me deu num aniversário, me deu um tênis que eu gostei tanto. Como que a gente lembra das pessoas da nossa vida? Pelo que elas nos dão materialmente ou espiritualmente? Espiritualmente, né? Pô, esse amigo eu levo pra vida. Por quê? Porque eu lembro todas as vezes que ele esteve comigo. Ele esteve comigo quando eu estava ali comemorando meu casamento, mas também esteve comigo quando eu estava internado. E às vezes, gente, olha como é curioso. Às vezes a gente fica nessa, né? Achando que a gente tem que desempenhar algum papel. Mas eu não sou a melhor pessoa para visitar um doente, porque eu não sei o que falar. Às vezes a gente não precisa falar nada. Quem aqui já teve doente num pós-cirúrgico, você tá lá com aquele medo, só de estar vivo você já tá feliz, opa, acordei de novo. A pessoa precisa falar alguma coisa?
Não precisa, né? A presença daquela pessoa ali já te traz uma coisa boa. Nossa, eu não estou sozinho. O pessoal pode ficar ali o dia inteiro com você sem falar um A. Mas você já se sente melhor. E aí nós vamos fechar a nossa conversa de hoje com esse conceito. O melhor presente, quando a gente está falando de dar bons frutos, o melhor presente que a gente pode dar para alguém é a nossa presença. O melhor presente que a gente pode oferecer para alguém é a gente estar ali de verdade para aquela pessoa. Seja num momento bom ou ruim. Nenhum de nós precisa saber o que falar todas as horas. Nenhum de nós, como a gente estava falando um pouco antes, vai ter as melhores habilidades, aptidões, não é verdade? Tem gente que não é tão bom de se expressar. Tem gente que é mais reservado, mas não tem problema, porque a nossa presença fala mais alto do que qualquer palavra, gente. A nossa presença é um campo eletromagnético que a ciência já está explicando. O campo eletromagnético que a gente passa para o outro, que a gente envolve o outro, isso é a nossa presença. É por isso que tanta gente, só de chegar perto do Chico Xavier, chorava. Vocês sabiam disso? As pessoas não sabiam explicar a emoção que elas estavam sentindo. Presença. Dizem as boas línguas que as pessoas lá atrás sentiam Jesus chegando. Começava um alvoroço onde Jesus estava indo. Mas da onde? Não sei. Senti que está vindo algo importante aí. Olha a aura desse cara. Lógico, né? Imagina a gente na presença de Jesus. Não precisa falar mais nada, né? Eu acho curioso isso. O Chico, se a gente for ver, ele não dava palestra. Você vê Chico falando 10, 15 minutos e meia dúzia de marmanjo chorando, soluçando. Né? Tem outros que têm o dom da oratória, né? O Divaldo fala ali 2, 3 horas direto. Mas tem outros que não precisam falar nada. Né? Será que um São Francisco de Assis precisava falar? Será que Jesus, se tivesse aqui, ele ia precisar falar alguma coisa pra gente? Então a presença, gente. E a gente só melhora a nossa presença cuidando daqui dentro. Às vezes a gente cai nessa armadilha de achar que a gente tem que conquistar mais coisas, né? Ter mais posses para poder transferir, né? Para os nossos filhos, para a esposa, para a família que a gente quer cuidar. E, na verdade, essas pessoas, com certeza, assim como nós, se elas pudessem escolher o que a gente deu ou transferiu, certamente elas vão escolher sempre o que a gente deu. E o que a gente deu foram momentos, palavras, atenção, carinho e afeto. Então que a gente possa levar essa mensagem hoje. Amar, esse verbo que Jesus nos convida, é isso. É dar de si o que você tem de melhor. Que a gente possa sair daqui e entender que é tão simples quanto isso. Basta a gente querer virar essa chavinha, desenvolver um pouquinho mais de disposição para os outros, né? Sejam os nossos mais próximos ou aqueles mais distantes, até porque vale a gente refletir nisso também. Pensando enquanto espíritos, todos nós somos uma grande família. Então nós temos que ter essa mesma disposição em dar esse afeto que a gente dá para os nossos filhos, para aqueles que são nossos, também para uma pessoa que a gente nunca viu, porque também espiritualmente, essa é uma irmã, esse é um irmão. Essa era a nossa mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe e um excelente final de semana a todos.